já a vossa presença. Encontro nacional aos 10 anos da morte de Paulo Branco, prestando uma sincera e merecida homenagem. Foi nosso entender que a melhor forma de o fazer seria criar um espaço de discussão e reflexão sobre temas essenciais da educação matemática, inspirados nas ideias de Paulo Branco. Paulo Branco é uma figura marcante da educação matemática, conhecida a nível nacional e internacional. Como tal, decidimos arriscar o uso do novo software de videoconferência, de modo a permitir alargar a possibilidade de participação efetiva de colegas, não a restringindo àqueles que vivem numa zona próxima de Lisboa, mas sim alargando-a não só a quem se encontra noutras regiões de Portugal, mas também noutros países. Sem dúvida, o nosso colega Eduardo Veloso teve aqui um papel determinante para que hoje pudéssemos fazer. Acrescento outros colegas que ao longo deste processo, ainda razoavelmente longo de preparação, o apoiaram, bem como aos serviços técnicos do Instituto de Educação, de quem destaco com toda a justiça do engenheiro Fernel. Esperamos, com a realização deste encontro, dar a conhecer aos jovens quem foi Paulo Abrantes, a importância que teve no passado, ajudando-nos a compreender o presente e a perspectivar o futuro. Procuramos, com este encontro, contribuir para uma reflexão sobre a evolução dos principais temas de educação matemática ocorridos nos últimos anos. Identificar linhas de força para a educação matemática no futuro próximo. Delinear estratégias de intervenção de forma a influenciar as grandes linhas orientadoras das políticas educativas em educação matemática. Poder-me-ão dizer que são objetivos por demais ambiciosos para o encontro do só dia. Mas foi Paulo Abrantes, com o seu exemplo de vida, que nos influenciou e nos deu a convicção de que muito está nas nossas mãos, muito depende de nós. Corra as suas palavras, escritas no editorial da revista Educação Matemática de 1994, para ilustrar o que afirma. Temos o direito e o dever de discutir os objetivos e efeitos do nosso trabalho perante os alunos e a sociedade, à luz da experiência única do nosso papel na educação. Para que a realização deste encontro se pudesse tornar uma realidade, foram vitais duas instituições: o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a Associação de Professores de Matemática. Estas duas instituições estão fortemente ligadas a Paulo Abrantes. O Instituto de Educação, por ser a instituição sucedânea do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, de que Paulo Abrantes foi seu docente a partir do início dos anos 80. Neste departamento, realizou o seu doutoramento e foi progredindo academicamente até ser professor associado. Ao longo destes anos, a sua intervenção foi diversa e marcante, contribuindo sem sombra para dúvida para o elevado prestígio deste departamento. A título de exemplo, refiro que exerceu diversos cargos, como, por exemplo, membro da Comissão Executiva 83 a 84, membro da Assembleia de Representantes da Faculdade de Ciências de 86-90 e 96-97 e membro da Comissão Coordenadora do Conselho Científico desta Faculdade de 86-90. Também a Associação de Professores de Matemática, a APM, de que foi sócio fundador, sócio número 2, e seu presidente em 88-89. O seu papel nesta associação continuou muito ativo, através de formas diversas de intervenção, como, por exemplo, na revista Educação e Matemática, que foi seu diretor durante um período de 5 anos. Ambas as instituições que acabei de referir abraçaram com entusiasmo esta iniciativa e permitiram que este encontro acontecesse. Razão pela qual estão presentes nesta sessão de abertura o diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, João Pedro Porto, e a presidente da Associação de Professores de Matemática, Lourdes Figueirão, a quem passo de imediato a palavra. Todos convidados.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero começar por saudar cada um dos presentes neste auditório e cada uma das pessoas, colegas e amigos que nos seguem pela internet. Quero saudar especialmente a Graça e o Manel e o Pedro à distância. A Graça, que, como mulher de Paula Brandes, alguns de nós nos habituámos a ver discretamente em algumas das nossas lides apenistas. E o Pedro e o Manel, que, pelo menos pelos relatos do Paulo, acompanhámos desde pequeninos. A vossa presença, Graça e Manel, é para nós uma honra e também um sinal. O sinal de que o Paulo contagiou e envolveu a sua família pelas suas grandes causas. E sinal que o contrário também é verdadeiro. Os colegas do Paulo, os companheiros do Paulo na APM, conheciam e acompanhavam pelo Paulo o Pedro, o Manel e a Graça. Com esta saudação vai também o meu agradecimento a quantos colaboraram e trabalharam para que este encontro se realize com as condições e os cuidados que o precederam e de que está rodeado. Os mais visíveis e os mais discretos, todos imprescindíveis. Esta capacidade de nos aproximar dos que se encontram à distância de um clique devemos, como disse a Leonor, à persistência e preparação exaustiva do Eduardo Veloso e à equipa que ele coordenou. As intervenções de que iremos usufruir durante o encontro de hoje são possíveis pela generosidade e qualidade dos que as prepararam e vão apresentar. Obrigada a todos. Daqui a 2 dias, no dia 14 de julho, passam 10 anos sobre aquele dia que muitos de nós recordam ainda como um aperto. Para muitos foi um telefonema. Do lado de lá, uma voz embargada dizia: "Sabes, o Paulo?" E a frase não se acabava. Eram desnecessárias mais palavras. Aquele silêncio em que todos nos encontrávamos, à procura das palavras onde procurávamos conforto. E durante estes 10 anos, todos tentámos encontrar aquela outra forma de continuarmos com o Paulo, sem o Paulo. Passados 10 anos, lembramos, não para a autocomiseração, nem sequer para falar nos bons velhos tempos, que, como recordamos, o Paulo considerava serem velhos, mas não necessariamente bons. Lembramos o Paulo connosco, o Paulo que ficou em cada um de nós. Uma aula, uma conferência, um artigo, uma conversa, um sorriso, uma gargalhada. Algo que nos fez interessar mais ou que nos reforçou o entusiasmo pela escola, pelos alunos, pelo desafio de encontrar na matemática, afinal, uma companheira de viagem e de aventuras. Nesta aventura que é educar e não treinar. Palavras que hoje nos voltam a soar com a provocação de um manifesto. Ontem, enquanto ajudava o Henrique Guimarães a montar a exposição, que ele, com a colaboração preciosa do António Fernandes e com a partilha que, mais uma vez, a Graça fez connosco das coisas do Paulo, fui relendo algumas das frases que tão bem foram escolhidas para traduzir as suas fortes ideias fortes. Sim, porque é possível ter fortes ideias muito fracas e ter muita fragilidade em relação a ideias poderosas. Desde já vos lanço o desafio de, ao visitarem a exposição, para além das imagens que captam o nosso olhar e despertam as nossas memórias, ou enriquecem o nosso património por devolverem algo da nossa história, que alguns não viveram, mas que nos confere a todos identidade e pertença, e por isso gostamos de rever ou conhecer. Para além das imagens, dizia, detenham-se nas frases, nas ideias, nos sublinhados do Paulo. E reencontrem-se também com as fortes ideias fortes do Paulo, recolhidas nesta publicação que hoje a APM lança e que recolhe as suas principais intervenções na educação e matemática, sobretudo nos editoriais que escreveu e que hoje
infelizmente pelas piores razões, nos soam a novo e a desafiante. Hoje, no final atribulado de um ano letivo, em que experimentamos como se pode destruir tão rapidamente um caminho trilhado e construído ao longo de anos, com tanta esperança, entusiasmo, convicção e frutos, este hoje merece-nos reflexão. Recorda-nos a necessidade de exercer sempre uma certa vigilância, nos bons, sobretudo nos bons, e nos maus momentos, e exige-nos intervenção e resistência. Este é o desafio deste momento. Intervir. Temos tentado fazê-lo também publicamente, enquanto APM. E resistir, trazendo para a sala de aula esse espaço onde somos soberanos e onde exercemos o nosso compromisso com a educação das gerações futuras, a força da convicção que nos faz apostar numa educação que visa o desenvolvimento de cidadãos capazes de compreender, de intervir, de exercer o sentido crítico, de errar, de preferir questionar-se e duvidar, que ancorar-se em certezas impostas por outros, de amar a liberdade como um bem mais precioso do que a segurança. Foi neste espírito que a APM nasceu. Foi assim que fomos construindo um modo de ser, de nos encontrarmos, de partilharmos experiências e reflexões. Inauguramos este encontro como uma forma de revisitar as nossas origens. Como referi no Profemato da Albufeira, revisitar as origens é um exercício a ser feito com cuidado, para não cairmos nem em saudosismos paralisantes, nem em historicismos estéreis. Vamos à origem, sempre que nos perguntamos pela nossa identidade mais profunda, procurando ler nos começos a ideia forte que uniu as pessoas e mobilizou as vontades. A fidelidade às origens só é fecunda se for fidelidade ao tempo presente. Por isso, hoje, mais do que nunca, temos que contar com todos. Todos contam e com o melhor de cada um. Hoje, neste hoje em que nos encontramos aqui neste local, que seria o lugar de trabalho do Paulo, com os seus colegas, com os seus ex-alunos, com os seus amigos e companheiros da APM, não quero deter-me nas razões que nos entristecem e nos indignam. Quero antes parar-me diante daquela herança que o Paulo nos deixou e pela qual somos responsáveis, e que refiro no pós-fácil da brochura que aqui lançamos. Com o Paulo aprendemos todos, uma dedicação e um entusiasmo invulgar pela APM, uma militância vislumbradora de futuros, uma preocupação pelos problemas que podiam mermar, diminuir a potência interventiva da APM. Muitos de nós pudemos testemunhar este entusiasmo do Paulo pela APM. As suas palavras para a associação e sobre ela foram sempre de desafiante ânimo e de espantosa esperança. A sua preocupação tinha algo de apressado. Por isso, todos os que recebemos dele esse ânimo, dificilmente olhamos esta causa como uma causa estranha, como uma causa esgotada, como uma causa impotente. E porque ele partilhou connosco algo imprescindível, sabemos que não estamos sós. Pela voz de um poeta escandinavo, também honrando assim aqui honrando aqui a sua família dinamarquesa, embora este poeta que vos trago seja sueco. Prémio Nobel da Literatura 2011, de nome Thomas e de apelido que me dispenso pronunciar. Vos deixo com esta companhia, a companhia de nos sabermos uma comunidade de pertença e de referência. Trago em mim os meus rostos anteriores, como a árvore tem os anéis da sua idade. O que eu sou é a soma de todos esses rostos. O espelho só vê o meu rosto mais recente,
mas eu conheço todos os anteriores. Bom encontro. Isso vos desejo em nome da APM, dando voz à voz do Paulo, que também em nós se pronuncia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Instituto de Educação. Este encontro é realizado em memória de Paulo Abrantes, figura de primeiro plano da educação matemática portuguesa e internacional, falecido em 14 de julho de 2003. Recordamos hoje a sua ação como professor de matemática, docente universitário e investigador, diretor do Departamento de Educação Básica e dirigente associativo no movimento estudantil e no movimento associativo dos professores de matemática. Esta minha intervenção, mais do que como diretor do Instituto de Educação, é sobretudo como colega em múltiplas atividades diferentes de trabalho. Paulo Abrantes foi um aluno brilhante do curso de matemática, destacando-se pelas suas intervenções nas aulas. Foi nessa altura que o conheci de perto, pois entramos na Universidade de Lisboa, no mesmo ano e no mesmo curso. Foi também muito ativo no movimento estudantil, tendo desempenhado na fase final do curso o lugar de presidente da Associação Académica da Faculdade de Ciências. Nessa qualidade, foi igualmente membro do Conselho Diretivo da Faculdade no período pós-25 de abril. Durante cerca de 5 anos, Paulo Abrantes foi professor de matemática do ensino secundário. Assumiu vários cargos nas escolas por onde passou, tendo-se notabilizado pelos manuais escolares que elaborou em conjunto com Raul Fernando Carvalho, um deles também com o concurso de Armando Machado. A conhecida série dos Zemos assumiu na altura um caráter fortemente inovador e obteve grande popularidade. Com estes manuais, Paulo Abrantes deu um significativo contributo para que o ensino da matemática evoluísse no sentido da desformalização, do trabalho a partir de situações contextualizadas e da valorização da resolução de problemas. O seu grande interesse pelo tema da resolução de problemas e a sua convicção que os alunos podiam ser fortemente estimulados por esta atividade levou também a assumir um papel ativo na organização das Olimpíadas de Matemática em Portugal. No início dos anos 80, Paulo Abrantes ingressou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Departamento de Educação, como assistente. Foi também aí que realizou as suas provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, como então se chamavam, mais ou menos, digamos, idêntico ao mestrado, em 1986 e se doutorou em 1994 com uma tese realizada no âmbito de um projeto que a equipa coordenou e em que o tema central é o trabalho de projeto e a relação dos alunos com a matemática. Tive a oportunidade de ser o orientador de ambos os trabalhos, que se revestiam na altura de grande originalidade e que permanecem hoje perfeitamente atuais. É no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências que lecionou, a partir do início dos anos 80, sobretudo disciplinas de Educação Matemática, primeiro na licenciatura em Ensino da Matemática e mais tarde também na pós-graduação, ou seja, nos mestrados e outras áreas. Nos anos de 1999 a 2002, Paulo Abrantes assumiu o lugar de diretor do Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação. Nessa altura, pôde alargar a sua ação a todas as áreas do sistema educativo português, desde a educação pré-escolar ao 9º ano de escolaridade. A sua atividade no Ministério da Educação ficou marcada numa primeira fase pelo desenvolvimento do projeto de gestão flexível do currículo e numa segunda fase pela elaboração de um currículo nacional que, acompanhando as tendências internacionais, dava especial atenção à redução de competências. Deve-se ainda uma nova organização curricular da educação básica, com a introdução das áreas curriculares não disciplinares, formação cívica, estudo acompanhado de projetos e as aulas de 90 minutos. Noutra vertente, Paulo Abrantes participou de modo empenhado na criação da Associação de Professores de Matemática, que teve lugar em 1986.
e cujo surgimento permitiu aos professores terem voz própria e identidade profissional reconhecida. Foi membro da sua primeira direção, ocupando o lugar de presidente em 88 e 89. Além disso, foi um dos impulsionadores da revista Educação e Matemática, tendo assumido o cargo de diretor durante 5 anos. Teve um papel decisivo no desenvolvimento e consolidação do projeto editorial desta revista e a sua ação marcou muitas outras áreas da vida da APM. Por exemplo, foi um dos principais redatores do relatório do Seminário de Renovação do Currículo de Matemática, chamado Documento de Ilfontes, de 1988, e foi o coordenador do projeto 2001 de Diagnóstico e Recomendações para o Ensino e Aprendizagem da Matemática, realizado entre 96 e 98. Foi ainda membro do Conselho Editorial da revista Quadrante, a revista de investigação da APM, tendo assumido a responsabilidade pela edição do número temático. Como investigador, os seus trabalhos mais marcantes situam-se na área do desenvolvimento curricular. Um destes trabalhos, que está na base da sua tese de doutoramento, ocorreu ainda nos anos 80, no quadro do projeto MAC 189, de 88 a 92, um projeto de desenvolvimento curricular para o terceiro ciclo do ensino básico que procurava concretizar as ideias principais do relatório do Seminário de Ilfontes e que viria a ter uma influência importante nos novos programas portugueses introduzidos em 90 e 91. Este projeto visava uma aprendizagem pessoal significativa e é profundamente inovador nas suas orientações, com destaque para a resolução de problemas, o trabalho de projeto, as aplicações da matemática e o uso de novos instrumentos de avaliação. Este projeto dava grande atenção ao desenvolvimento de capacidades cognitivas de ordem superior, nomeadamente capacidade de resolução de problemas e de raciocínio complexo, e procurava tirar amplo partido das possibilidades da tecnologia. Foi também um projeto com um modo de funcionamento muito interessante, envolvendo o trabalho de equipa colaborativa de investigadores e professores. Outro projeto muito significativo que Paulo Abrantes coordenou foi o Matemática para Todos, que se centrou no estudo das potencialidades das atividades de investigação matemática para o ensino e aprendizagem desta disciplina. Este projeto é também baseado numa lógica de colaboração entre investigadores e professores e envolveu uma numerosa equipa, deixando igualmente um património de ideias e realizações muito significativo. Deu origem a diversas publicações, estudos, teses de mestrado e teses de doutoramento. As perspectivas deste projeto sobre a natureza das tarefas que o professor pode propor na sala de aula e o modo como estas tarefas podem ser realizadas pelos alunos e discutidas coletivamente pela turma marcam hoje, de modo decisivo, as orientações curriculares para o ensino da matemática em Portugal. Ao longo da sua vida profissional e associativa, Paulo Abrantes desempenhou muitas funções e cargos de âmbito nacional e internacional. Foram referidas aqui algumas funções na Faculdade de Ciências. Eu gostaria de acrescentar, por exemplo, foi vice-presidente da Commission Internationale pour l'étude et l'amélioration de l'enseignement des mathématiques, CIAM. Foi também orador em encontros internacionais como o International Congress of Mathematics Education, em Sevilha, e o Psychology of Mathematics Education, PME, em Utrecht, e em vários encontros da CIAM. E foi igualmente orador em numerosos outros encontros regionais, nacionais e internacionais de professores e de educação matemática promovidos pela APM, por associações, por universidades e outras entidades brasileiras, espanholas e de outros países. Orador de méritos por todos reconhecidos, organizador de projetos e de atividades com qualidades fora do comum, pessoa de grande dinamismo e simpatia, Paulo Abrantes era o que se pode considerar um líder carismático. Como investigador, a sua área de atenção fundamental era o desenvolvimento curricular, onde apresentou numerosas ideias associadas aos projetos acima referidos, orientou teses de mestrado e doutoramento e elaborou ensaios críticos, escrevendo numerosos artigos que se encontram dispersos por variadas revistas, atas de encontros e capítulos de livros.
É também no desenvolvimento curricular que mais faz sentir a sua ação no Ministério da Educação. No entanto, trabalhou igualmente com entusiasmo em questões ligadas à formação inicial e contínua de professores, tendo dirigido numerosos cursos e escrito diversos artigos neste domínio. Dedicou também bastante atenção à avaliação dos alunos, que encarava como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e onde procurou introduzir novas metodologias e instrumentos, como os relatórios escritos e o teste em 2 fases. Muito do que hoje acontece em educação matemática em Portugal está direta ou indiretamente ligada à atividade de Paula Brandes, através da sua palavra escrita, da sua intervenção oral, do seu trabalho de organização e da sua ação pessoal empenhada e diligente. Com o seu falecimento prematuro, a educação matemática portuguesa perdeu, sem dúvida, uma das suas figuras mais destacadas e interventivas. Numa altura em que subsistem muitas incompreensões em relação ao caminho que deve seguir a educação matemática em Portugal e se acumulam as dificuldades nas escolas, fruto da crise económica e social, o seu trabalho continua a ser uma forte fonte de inspiração. Por isso, a comunidade de educação matemática do nosso país recordará sempre com grande confiança e otimismo o contributo inestimável de Paula Brandes. Muito obrigado.